E aí, pessoal, tudo bem? Sabe usar os pronomes oblíquos lhe, o, a, os, as, sabe? Então aqui, ó, ainda não o encontrei ou ainda não lhe encontrei? Pai, sempre o obedeci ou pai, sempre lhe obedeci? Sabe não? Vem aqui que eu vou te explicar. Os pronomes oblíquos, o, a, os e as, funcionam sempre como objetos diretos, ou seja, eles serão complementos de verbos transitivos diretos. Tem que ter cuidado porque esses pronomes, às vezes, quando eles estão depois do verbo, eles mudam. Deixa de ser um o e passa a ser um lo, por exemplo. Quando eu digo eu vou vê-lo, esse lo é o pronome o, que funciona como objeto direto, que muda quando o verbo termina em R, em S ou em Z, ele vira lo. Se o verbo terminasse em M ou em um ditongo nasal com tio, por exemplo, você ia dizer encontraram no. Já viu? Encontraram no. Esse no é o objeto direto, que virou no. Por que ele virou no? Porque o verbo terminou em M, certo? Então, se o verbo terminar em R, S ou Z, lo, lá, los, las. Esses mesmos pronomes aqui mudam. Se o verbo terminar em M ou em ditongo nasal, no, na, nos, nas, certo? Tem um post lá no nosso site sobre isso. Dá uma olhadinha lá e guarda com você para fixar mais fácil. Bom, e os pronomes lhe e lhes funcionam como objetos indiretos, ou seja, vão completar verbos transitivos indiretos. Esses pronomes também podem assumir um valor de posse. Então, quando eu digo assim, né, lavei-lhe o carro, quem lava, lava alguma coisa. Você sabe que esse verbo é transitivo direto. Como é que esse lhe apareceu aí? Quando eu digo lavei-lhe o carro, significa que eu lavei o seu carro, não é isso? Então, às vezes, esse pronome pode ter valor de posse. Ele não vai ser objeto indireto, não, tá? Mas, normalmente, ele vai funcionar como objeto indireto, sim. Então, para facilitar a sua vida, o, a, os, as, objetos diretos. Lhe e lhes, objetos indiretos. Então, vamos ver aqui? Agora você já sabe. Ainda não o encontrei ou lhe encontrei, rapaz? Bom, o verbo eu encontrei, né? O sujeito desse verbo quem é? Porque primeiro eu procuro o sujeito sempre. Então, quem é o sujeito de encontrei? Encontrei só pode ser sujeito eu. Então, o sujeito está aqui, eu. Quem encontra, encontra alguém, não é isso? Encontrou o quê? Encontrou quem? Você pergunta para um verbo que, o que, quem. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pede o quê? Objeto direto. Quem é o objeto direto? O lhe? Ah, muito bem. Ainda não o encontrei, rapaz. Muito comum a gente escutar, ainda não encontrei, rapaz. Não é verdade? Está errado, não pode. Porque esse pronome é objeto direto. Objeto direto, o, a, os ou as. Pai, sempre o obedeci ou lhe obedeci? Vamos ver? Quem é o verbo aqui? Obedeci. Quem é o sujeito? De novo, sujeito eu, certo? Bom, quem obedece, assim como quem desobedece, obedece ou desobedece a alguém. Olha a preposição aí. Quando o complemento é preposicionado, o verbo é transitivo indireto. Esse lugar aqui, então, é do objeto indireto. E quem é que funciona como objeto indireto? Ah, muito bem. O lhe. Então, pai, sempre lhe obedeci. Fácil, né? Vamos ver aqui na questão? Assinale a alternativa correta. Em todas as alternativas, o pronome oblíquo utilizado foi o pronome oblíquo lhe. Vocês estão vendo ali. Bom, em alguma a coisa está certa, nas demais está errado. Eu lhe conheci na faculdade. Qual é o verbo, gente? Conheci. Sujeito, eu.
Quem conhece, conhece alguma coisa. Você conheceu o quê? Você conheceu quem? Pergunto o que ou quem? Verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto desse verbo é um objeto direto. Lhe pode ser objeto direto? Não. Eu o conheci. Pode ser a conheci também, se for o caso de eu estar me referindo a alguém do gênero feminino. Por que isso lhe irrita tanto? Qual é o verbo? Irrita. Qual é o sujeito do irrita? O que irrita? Isso irrita, certo? Sujeito. E quem irrita, irrita alguém, não é, gente? Você está irritando quem? Não é isso? Se eu pergunto o que ou quem para o verbo, esse verbo é transitivo direto. Verbo transitivo direto, objeto direto. Errado de novo. Poderia ser porque isso o irrita tanto ou a irrita tanto. Lhe irrita tanto. Está errado, certo? Há muito tempo não lhe via. Verbo via. Sujeito eu, provavelmente, né? Podia ser ele também, porque eu via e ele também via. Mas aqui eu vou supor um sujeito eu. Quem vê, vê alguma coisa. Você viu quem? Você viu o quê? Pergunto quem ou o quê? Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pede o quê? Objeto direto. Tá certo aqui? Não. Pode ser há muito tempo não ouvia. Pode ser há muito tempo não havia. Mas há muito tempo não lhe via. Não posso. Certo? Tem gente que diz assim, né? Prazer ter lhe visto. Prazer tê-lo visto. É assim que se fala, certo? Porque o pronome o vira lo. Esse lhe aí tá errado nesse cumprimento, essa saudação que normalmente se usa. Parabenizei-lhe pelo aniversário. Parabenizar é o verbo. Sujeito eu. Eu parabenizei. Quem parabeniza, parabeniza alguém. Parabenizei quem? Não é isso que você pergunta? Perguntei quem? Verbo transitivo direto. Esse objeto aqui também é um objeto direto. Aqui eu não escrevi objeto direto na C. Se é objeto direto, pronome o ou pronome a. Parabenizei o, parabenizei a. Não pode ser parabenizei-lhe. Será que a E tá certa, gente? Vem aqui comigo. Só lhe peço atenção. Quem é o sujeito? Que o verbo é peço. Quem é? Peço, só pode ser eu. Eu é o meu verbo. Qual é a transitividade de peço? Pedir. Quem pede, pede o quê? Mas pede também a quem, não é isso? Eu peço duas coisas. Eu pergunto a esse verbo, pede o que? Transitivo direto. O que ou quem, verbo transitivo direto. Mas eu também pergunto, pede a quem, certo? A alguém. Esse complemento está com a preposição a aí, ó. É um complemento que tem a preposição, é um objeto indireto. Então, esse verbo, ele pede um objeto direto e um objeto indireto. Ele é um verbo que a gente diz que é transitivo, direto e indireto. Você sabe disso? Bom, eu pedi o que, gente? Eu pedi atenção. Atenção é o complemento direto desse verbo, porque ele não pede dois. E eu pedi a quem? Olha, não é quem, é a quem. Olha a preposição aí. A quem é uma pergunta que vai trazer como resposta um objeto indireto. Eu pedi a quem? A esse lhe aqui. Então, esse lhe aqui é um objeto indireto, porque eu perguntei o que é o verbo? A quem? Encontrei essa resposta, objeto indireto. Ora, eu posso usar o lhe como objeto indireto? Não, só posso como devo. Então, essa é
a alternativa correta. Não erre mais nos concursos, não erre mais na sua fala no dia a dia, não erre mais nos seus textos escritos. Fica com a gente, português é fácil, certo? Nossa missão é mostrar isso para você. Um beijo!